Senhora Conselheira, se a Senhora Conselheira tiver a imensa generosidade de entrar um pedacinho após as 5 horas, nós começaríamos já o debate, dando prioridade ao Sr. Professor Eduardo Vera Cruz e à Sra. Professora Isabel Alexandre, e o aprendiz fica para o fim, se houver tempo, porque o aprendiz ocupou muito tempo. Com certeza. Por isso começaríamos com perguntas para o Sr. Professor Eduardo Vera Cruz. Eu tenho já aqui algumas. Sr. Professor Eduardo Vera Cruz, se eu percebi bem, curioso, de acordo com a tese que sustenta, no artigo 203 da Constituição está implícita a vinculação ao direito e não à lei. É assim? Pergunta João Varela. Bom, eu respondi a algumas perguntas diretamente no chat e por isso está respondido. Relativamente à pergunta, sim, não deixa de ser curioso que nos vários artigos citados aí em parte, o professor Marchante citou tantos que eu não consegui segui-lo, mas naqueles artigos iniciais do Código Civil, sobretudo no artigo 9º, talvez por influência do professor Varela, que na altura tinha também funções ministeriais, creio eu, mas o professor Marchante dir-me-á essa exatitude cronológica, não esqueçamos que se tratava de um governo autocrático, eu diria até autoritário. E, portanto, o positivismo legalista não é propriamente um atributo das democracias, é sobretudo um atributo das ditaduras. Veja-se a lei da boa razão, já que citaram também a razão para isso. O Marquês de Pombal acabou por dizer à universidade: não ensinem direito, que isso é um perigo, está bem? Ensinem lá as leis que eu faço, senão isto é um sarilho. Pois os juízes andam aí a citar o direito romano, que não fui eu que fiz, e, portanto, vocês vejam lá como é que isto funciona. Talvez um comentário do Correia Teles ajude bastante a compreender como é que os professores de Direito foram atirados para professores de Leis. E parece-me que é uma sina nossa, daí algumas divergências relativamente ao meu amigo João Marchante, que não são de agora também, não é? É normal. Portanto, para a pergunta que foi feita, 203, sim, eu encaro que o direito não é a lei e, portanto, é uma divergência profunda quanto à teoria das fontes. Eu afirmei, e não tive tempo de fundamentar, mas também não creio que seja agora a hora, é que uma coisa é a lei como instrumento de governo, outra coisa é o direito como instrumento de resolução intersubjetiva de conflitos. E, portanto, temos aí certamente, eu nem encaro que do lado do direito eu tenha que me preocupar muito com a Constituição, porque eu não sou professor de leis, sou professor de direito. Portanto, se há direito na Constituição, interessa-me grande parte das disposições. O número de juízes do Tribunal Constitucional, ou coisa do género, não creio que seja direito que lá esteja. São coisas que aparecem. Agora, se me permite o professor João Marchante e a professora Isabel Alexandre, eu tenho aqui 2 comentários breves a fazer, que são os seguintes. O primeiro é que, de facto, se bem leio o seu professor Menezes Cordeiro, embora também possa haver alguma divergência quanto à sistémica, ou à sistemática, e, portanto, a ideia de haver um sistema normativo que vem do pandectismo alemão, etc. e tal, que é a base da ciência jurídica, da ciência do direito, é lá assentado no sistema, mas eu creio que, se bem li a lição do professor Menezes Cordeiro, desde a boa-fé até aos últimos volumes do tratado, é difícil ir por aquela ideia de que o juiz está adstrito à lei, meu caro João. Pelo seguinte, eu disse o contrário, mas eu tenho sempre a desculpa dos romanos. E, portanto, como eu tenho a desculpa dos romanos, é difícil apanhar-me, porque eu refugio-me lá atrás e tal, e depois se quiserem, ponho umas latinadas e a coisa fica por aí. Mas se eu quiser entrar na discussão, o João acabou de matar a ideia da existência de um juiz de direito. Depende do que chamas de direito. Mas o juiz, eu disse que o juiz devia interpretar a norma legal de acordo com a regra jurídica. E tu dizes, não, Eduardo, não, ele tem que ser mais intrometido na própria lei. E, portanto, tu dás um mergulho ainda mais profundo no artigo 9º, que nunca aplica a expressão direito. Aliás, agradece, porque direito e artigo 9º são coisas que são antitéticas, não dá. Portanto, primeiro é isto. Segundo, João, com todo o respeito também pela leitura da Constituição alemã e dos trabalhos preparatórios,
não se ignore a legislação do Estado Nacional Socialista. O Estado Nacional Socialista tem legislação, as leis de Nuremberg, que mandaram punir ipso nomen, como no tempo dos cristãos. Eles não fizeram nada, mas disseram-se cristãos. Então, cruz com eles. A mesma coisa no Estado Nacional Socialista, as leis eram claras. E, portanto, não se transfira para o juiz, com todo o respeito, embora eu creio ter entendido bem, se transferes para o juiz tudo aquilo que de mal aconteceu no Estado Nacional Socialista, porque ao juiz foi dada a liberdade de interpretar as leis, eu sei que eu estou a exagerar, mas estou apenas a seguir o teu critério. Portanto, exagero também. A ideia de transferir para o juiz, depois vamos ver as atas dos julgamentos de Nuremberg e, de facto, o que foi dito foi que não coube aos juízes esse papel. Podemos concordar ou discordar do que lá está, mas houve muita legislação que os juízes tiveram que aplicar por causa do positivismo jurídico, por causa dele, e não para o evitar. Portanto, é um pequeno comentário. Não estou na contradita porque não tenho cultura para isso, mas estou apenas a pôr um ponto. E o último ponto, para não estar aqui a exagerar, porque a palavra é de quem nos ouve, mas também nos ouvimos uns aos outros, a definição legal e do conceito jurídico. Repara uma coisa, a definição legal, o legislador é o que quiser. Raramente o legislador consegue dar uma definição legal que corresponda a um conceito jurídico. E isso é triste. Definir, diziam os romanos, em direito civil, é perigosíssimo. Não se deve dar definições legais em direito civil. E o Código Civil não faz outra coisa. É verdade que temos que voltar ao professor Menezes Cordeiro sobre descodificação e recodificação. Há quem diga que agora está na moda recodificar. Bom, se vai por aí, mais burocracia, mais norma, etc. Eu terminava dizendo o seguinte: se quisermos seguir a inspiração do direito romano, talvez o juiz faça justiça não aplicando leis gerais e abstratas, isso é impossível, e seguir um conselho em que o juiz é mais mergulhado na lei, é funcionalizar os juízes, com todo o respeito pela opinião contrária. Eu creio que é a administração pública que cabe o princípio da legalidade estrita. São eles que têm que cumprir a lei. O juiz, aliás, aqui se me peço vénia à senhora conselheira para dizer isto. Eu nunca dei uma sentença e espero nunca vir a dar. Nunca vir a dar. Para bem de todos e felicidade geral da nação, nunca darei uma sentença. Mas já agora, era importante que se considerasse que os juízes precisam de uma certa humanidade. E a humanidade do juiz não é discricionariedade. Eu tenho uma confiança imensa nas pessoas que têm que resolver um caso. A equidade não está na lei, não pode estar na lei. A justiça do caso concreto está na humanidade do juiz, não está na aplicação de leis. O juiz tem que fugir da lei como o diabo da cruz para conseguir alguma coisa. A função do juiz não é aplicar leis, é fazer a justiça no caso. E, portanto, eu acho que a civilística é a casuística. Não sou nada anglo-saxónico, nada. Mas o juiz é o caso, o juiz é o caso. E o caso é a regra, senhor. Se vai para a lei, não me levem a mal, mas vamos afundar-nos nesse buraco burocrático dos códigos com 3.000 artigos para resolver questões de lana caprina. E eu, francamente, confio mais na humanidade do juiz que na racionalidade do legislador. Mas isto foi só para dizer que Alqueixoso não ficasse eu aqui calado com os romanos entalados na garganta. Muito obrigado. Senhora Conselheira, se me permite, a seguir a regra, eu vou passar por mal criado não respondendo ao Sr. Professor Eduardo Vieira Cruz, mas é que há perguntas para a professora Isabel Alexandre. Por isso, se me permite, posso? Sr. Professor Isabel Alexandre, boa tarde a todos. O Supremo Tribunal Federal brasileiro, na ação por descumprimento de preceito fundamental número 347, declarou que a situação dos presídios brasileiros
A parte final da pergunta diz para o direito português. Não se assuste, se me permite, Sr. Professor Isabel Alexandre. Retomando, boa tarde. O Supremo Tribunal Federal Brasileiro, na ação por descumprimento do preceito fundamental número 347, declarou que a situação dos presídios brasileiros é um estado de coisas inconstitucional. A partir dessa premissa, foi estabelecida a implementação das audiências de custódia para mitigar essa situação. Atualmente, alguns pesquisadores brasileiros, dentre Freddy Didier Jr., têm discutido a possibilidade do desenvolvimento de processos estruturais para enfrentar problemas estruturais. A minha indicação se dirige à professora doutora Isabel Alexandre se no direito português há discussão desse tipo de processo e decisão, sobretudo em processos coletivos de condições de presídios, de prisões em Portugal. Calculo, enfim, Sr. Professor, a palavra é sua, desculpe, já que a senhora conselheira me autorizou a ficar com esta parte mais informática. Muito obrigada pela pergunta. Eu tenho alguma dificuldade em relacionar essa questão com o tema que tratei. Eu sei que a temática dos processos estruturais, enquanto processos hipercomplexos, tem sido muito estudada no direito brasileiro pelos processualistas brasileiros. O que eu posso dizer em relação a essa temática, que eu confesso que não estudei, que eu saiba, entre nós, em Portugal, essa temática tem sido especialmente estudada pela senhora professora Paula Costa e Silva, que nomeadamente está a dar no seu programa de licenciatura. Eu, por exemplo, não estou a dar essa temática. Posso também acrescentar que esses tais processos hipercomplexos, ou seja, esses processos estruturais, enquanto realidade diferente dos chamados processos estratégicos, que é também outra, uma terminologia muito dos processualistas brasileiros, essa realidade de facto não está tratada no Código de Processo Civil português. O Código de Processo Civil português tem um tratamento das ações para a tutela de interesses difusos, no artigo 31, mas enfim, esta realidade das ações para a tutela de interesses difusos também não corresponde exatamente a essa realidade dos processos estruturais. Portanto, o que lhe posso dizer é que, de facto, o nosso código ainda não tratou disso, mas, enfim, a temática está a ser tratada pela doutrina, pode ser que haja algum desenvolvimento no futuro, e eu, pessoalmente, também não lhe posso acrescentar muito sobre isso, porque não é temática que eu não tenho aprofundado. Vou passar a aprofundar. Obrigada. Sra. Conselheira, posso ler mais uma pergunta para o Sr. Professor Eduardo Vera Cruz? Está bem. Sr. Professor Eduardo Vera Cruz, peço desculpa. A pergunta é a seguinte: no Código Civil brasileiro, na sua introdução, traz no artigo 4º o princípio da analogia. E muitos magistrados utilizam-na em sentenças que acabam, pela alta complexidade de alguma matéria, acabam desembocando-se em inúmeros graus de recursos e enfim, criando muita discussão. Acaba por gerar danos decorrentes das demoras processuais. O que desejo perguntar é o seguinte: o direito, tendo regras e não princípios, onde poderia o interpelante entender o fundo do espírito legislador? Se me permite, se eu estiver a ser infiel àquilo que o interpelante pretende perguntar, o texto nem sempre é muito claro, eu peço que o interpelante use da palavra, passando a palestrante, o Sr. Walter dar-lhe a palavra e, mesmo com a câmara ligada, fará a pergunta. Mas, salvo erro, o que está a perguntar é o seguinte: quando o juiz resolve um caso, invocando a analogia prevista no artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o juiz está ou não, de alguma forma, a desempenhar função de legislador? Esta é a pergunta, mas se eu estiver a ser não fiel, peço que me corrijam, por favor. Não está. Não está, mas é preciso que nos situemos aqui bem nos conceitos. Porque nós estamos a usar os mesmos conceitos com sentidos diferentes. Já usamos direito. Eu considero que
uma parte do direito positivo pode não corresponder ao direito substantivo. Por exemplo, eu acho que algum direito civil não está no Código Civil, há direito civil fora do Código Civil e há coisas no Código Civil que estão além do direito civil. Portanto, é preciso que às vezes ou seja, nós assentemos na ideia de que o conceito de analogia não é um princípio de direito, não é um conceito indeterminado, conceito de analogia. A analogia é um instrumento operativo no direito. Tá? A analogia vem também muito estudada pelo direito romano. Só que direito romano dos jurisprudentes é uma coisa, direito romano dos jurisprudentes que trabalhavam com o imperador é outra. É a mesma coisa, eu também fui assessor com 4 S para ficar bem, e nessa medida o que nós fazíamos era atender aos pedidos dos senhores ministros. E, portanto, muitas vezes articulei ideias. A ideia era pequena e eu articulei-a bastante. Articulava, punha epígrafes. Enfim, aquilo que no artigo 9º deve ser a mens legis, que era só um homem cansado à espera de vir para casa a articular normas e a pôr epígrafes e tal, dar uma expressão normativa ao pensamento do ministro. E, sendo assim, a analogia não é uma coisa do outro mundo, é um instrumento operativo. Agora, aqui para o nosso perguntante, a maior parte das vezes confunde-se, não tanto os juízes, mas mais quem lê as sentenças, fundamentação com fundamento. Uma coisa é eu dizer, eu legitimo a sentença nestas normas legais aplicáveis. Isso não é fundamentar. Isso é justificar, é dar uma base legal àquilo. E bem, aproveitando uma parte do que disse a Isabel e o Alexandre e o Marchante, foi isto. Há uma base. O juiz não anda ali, não é um trapezista que ignora a dimensão do trapézio. É-lhe dado um campo onde ele anda. E, portanto, citar leis é dizer a justificação para eu ir por aqui é esta, está aqui na lei. Mas as raciones de acidente, a fundamentação, é outra coisa. E, portanto, se o juiz aplica na sua fundamentação a analogia, isso é uma característica do juízo. O juízo, eu não queria entrar nas coisas do professor Barata Moura, quando ele dá alguns recados, uma vez fez uma arenga no início de um congresso de magistrados, em que falava das inverdades, que eram só mentiras, e nessas traições da prova, porque todo o pensamento jurídico é probabilístico. Quando Cristo diz a Pilatos, eu sou a verdade, há aí muita tese sobre a verdade material, verdade formal, verdade substantiva. A verdade com V grande não é para nós, está acima, está mais para cima. Nós é provável, é verosímil, a prova é esta. Portanto, todo o juízo é probabilístico. Nessa medida, a analogia é um instrumento operativo no trabalho do juiz, que não é operador de direito, como agora se diz, muito menos operário do processo. O juiz usa a analogia como um instrumento de trabalho. A analogia não é nem conceito indeterminado, nem regra jurídica, nem definição legal. A analogia é apenas e só, já que se falou tanto do pretor, um instrumento pretoriano, isto é, casuístico, de trabalho para encontrar a solução justa, que é a única coisa que eu espero dos juízes, é que, em vez de fazerem injustiças estribados na lei, façam justiça afastando a lei. Há mais uma pergunta para o subsecretário Eduardo Vieira Cruz. Posso? Caramba! Caro professor Eduardo Vieira Cruz, essa confiança na humanidade do juiz não será um pouco russoniana? Qual a justificação para dizer que não acredita no legislador, mas já acredita no juiz? É uma questão de estudo, formação cívica, inspiração divina? Muito obrigado. Enfim, eu penso que eu digo que esta inspiração divina certamente não tem qualquer dose de ironia, é para clarificar a pergunta, e a pergunta é interessante. Por favor. Bom, com certeza que a pergunta, até no caráter irónico que tem, permite-me dar uma resposta mais jurídica.
Eu não tenho confiança e a fé guardo-a para o divino. Eu não tenho fé nos juízes. Aprendi na catequese que nós não adoramos pessoas nem normas e não temos fé em pessoas, a não ser no Filho unigênito. Agora, o que eu tenho é o direito romano como base para analisar as coisas. E os romanos foram o primeiro povo da antiguidade clássica que deixou de entregar o direito aos deuses. Por que é que se diz que os romanos inventaram o direito e por que é que os positivistas não gostam muito de nós, a não ser quando falamos só das leis de Justiniano? Há muita gente que pensa que estudar direito romano é pegar no corpus juris civilis e falar aquilo que o Triboniano fez, escolhendo umas opiniões de alguns jurisconsultos que estavam muito de acordo com o imperador, colocaram no digesto, e algumas leis que estão por aí. Não, os romanos inventaram o direito. E eu não quero ser polémico, longe de mim, a hora é alta, como se diz por aí. Agora, direito grego, direito egípcio, para quem pensa do direito, que é um conjunto de leis, amém. Há até no Código da Hammurabi já muito direito. Mas direito não. O ius, a primeira sílaba da palavra justitia, o direito como um instrumento dessa justiça, dessa mulher que segura uma balança, que não pode estar em cima de uma mesa, porque toda a gente sabe que a vida desequilibra os pratos da balança e é preciso uma matrona, uma mulher experiente para, com o seu pulso, rodar a balança equilibrando os pratos. Isso que os romanos trouxeram é produto da laicização do direito. Eu uso a palavra laicização para dizer tirar o direito de uma explicação divina. Ai meu Deus, os deuses manifestaram sob a forma de um sacerdote que atira fogo para cima das pessoas e uma virgem que corre e larga um lenço para a direita ou para a esquerda e há quem interprete os oráculos. Não, os romanos disseram isto é uma operação racional, o direito é uma criação humana para humanos. Nessa medida, quando falo de legislador e de juiz, é para dizer, o legislador entra lá nas listas escolhidas pelo chefe do partido e tal, com certeza que são pessoas distintíssimas, não tenho nada nem contra nem a favor, tem um trabalho. A nossa Constituição, para lembrar aqui outra faceta dela, é que dá aos eleitores uma bússola, que é o programa do partido, que depois vai ao Parlamento, vira programa do governo, e os governos passam 4 anos a cortar, como se fosse um chouriço, o seu programa eleitoral, que vira programa de governo, em decretos-leis que são aplicados nos tribunais. Então podíamos dizer que o que os juízes fazem é canetar o programa do governo que é sufragado pelo Parlamento. Ora, isso também é triste. Se eu quisesse ser agora ridículo, dizia, afinal os juízes de 4 em 4 anos mudam o decreto, muda a política e lá andam eles a canetar a sentença de acordo com o que diz o legislador ou o governo nas autorizações legislativas e na competência legislativa imensa que exercem, incluindo fazer o Código Civil. Portanto, não tenho mais confiança no legislador, no juiz que no legislador, não acha que o legislador faça direito, tenho imenso respeito por ele, mas faz leis, e ainda bem que as faz no Estado democrático. Tenho confiança na humanidade do juiz por isto. Eu creio que o juiz, mesmo que passe por aquele crivo da entrada no SES e depois pelas aulas do SES, em que lhe ensinam basicamente a lidar com códigos, eu faço vénia ao ensino do SES, sei que é muito bom, mas é basicamente fundado o recrutamento para os juízes, aliás, de acordo com o que disse o professor Marchante, é para interpretar leis de acordo com leis e com outras leis, chamou-lhe até analogia legal, e nessa medida eu creio, já paro. Eu sei que... Sr. Presidente da Vera Cruz, deixe-me só dizer-lhe que está na nossa mesa o Sr. Conselheiro João da Silva Miguel, diretor do SES. É só para ter cuidado com o que diga. Não, ao contrário, eu já ouvi, até porque quando apareceu abriu a Câmara. Eu nunca tenho cuidado com nada do que digo, porque só digo o que penso e sou mais irresponsável que um juiz. Por isso, não há problema. O que eu estou a dizer é o seguinte, além do ensino das leis, que é nobre, é preciso também ensinar regras jurídicas. E, portanto, eu tenho confiança que os juízes portugueses, além de aplicarem leis, como fazem os diretores gerais de qualquer direção, também façam justiça. E a fazer justiça, e eu sei que o fazem, só o fazem porque
têm uma visão da lei geral e abstrata que não é um comando administrativo, agora fazendo vénia aqui à Isabel, que falou da parte administrativa, não é bem um comando administrativo ou um comando normativo, é um critério para solucionar, não propriamente uma coisa para obedecer cegamente. Portanto, respondendo agora à pergunta, porque toda a pergunta tem um introito que não tem nada a ver com a pergunta, é o seguinte: tenho fé nos juízes porque conheço muitos juízes e, portanto, talvez tenha um critério completamente subjetivo. Eu acho que o direito é muito mais autoral do que social e, nessa medida, confio no caráter autoral das sentenças e, nessa medida, confio neles e confio nos outros. Nos outros para fazerem leis, nos juízes para darem sentenças justas. Está sem som, está sem som. Há mais uma pergunta para o senhor. Bem, a hora já vai ter dia, o Sr. Conselheiro está a ser muitíssimo generosa connosco. Naquilo que me diz respeito, e se o Sr. Professor Eduardo Vieira Cruz permitir, eu responderei por escrito para o seu e-mail, somos amigos há muitos anos, eu responderei, não vou sobrecarregar a sessão. Mas há mais uma pergunta, eu tenho aqui 4 pontos para lhe responder, mas responderei por escrito. Agora, há mais uma pergunta de uma senhora chamada Rafael Cruz Lima, e se me permite, passo a ler, Sr. Conselheira. Professor Eduardo, uma provocação. Neste caso, não seria interessante pensarmos na possibilidade futura de se criar uma nova forma de jurisprudência, considerando que as normas são editadas pelos não-juristas com base na vontade dos governantes? E o problema, calculo, de o legislador faz a lei e o jurista faz o direito, lembrando a lição do Sr. Professor Rui de Albuquerque, diga-se de passagem, e não só. Bom, sim, eu aqui posso ser sucinto. Eu acho que a jurisprudência portuguesa, havia antigamente mais comentários à jurisprudência. Hoje há menos. Nós fazemos menos comentário à jurisprudência. Uma análise global, eu penso que a jurisprudência portuguesa tem a qualidade de se aproximar da equidade. E, portanto, tudo aquilo que eu digo acaba por estar exagerado, porque é esse o papel, enfim, dos académicos. Eu creio que a universidade tem que estar à frente do seu tempo. E uma universidade que está à frente do seu tempo procura arrastar tudo com alguma radicalidade para um horizonte mais longe. No presente, grande parte da jurisprudência que eu acompanho por dever de ofício parece-me que está bastante mais perto daquilo que eu disse, isto é, da equidade, do que de uma resposta apenas fundada na lei. Logo, os juízes portugueses, não sei se isto agradará depois ao João, mas estão muito mais perto da equidade que daquela lei ou daquela noção mais estrita de seguirem a lei pela lei e não a lei pela justiça. Portanto, eu creio que respondi. Claro que há uma parte da pergunta que implicava uma fragilidade minha e, portanto, eu não me vou expor, está bem? Sra. Professora, não há mais perguntas. Sra. Conselheira, não há mais perguntas. Então, vamos ficar por aqui. Pronto, eu agradeço muito o convite que me foi feito, para não dizer quase nada. Gostei imenso das intervenções, fartei-me de aprender e, portanto, segundo agradecimento e, portanto, se acharem bem, ficamos por aqui, está bem? Pronto. Saúde, saúde. Cumprimento o Sr. Professor. Obrigado, boa tarde. Saúde a todos.